Hello girls, hello boys, bem-vindo ao Português Facinho Facinho com Zé Roberto. E na aula de hoje a gente continua trabalhando aí os gêneros textuais dissertativos argumentativos, beleza? Na aula anterior nós falamos sobre o editorial, hoje nós vamos falar sobre a carta do leitor, beleza? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like para que nós possamos fazer um trabalho mais recorrente. E pegue caneta e papel, faça suas anotações e vamos aos nossos estudos, beleza? Hello girls, bora lá! Então, a carta do leitor, como o próprio nome diz, é uma carta do leitor, né? A carta do leitor, né, são textos publicados, escritos, né, por leitores que são publicados em uma determinada revista, em um determinado jornal, beleza? Vamos supor que você é assinante de uma determinada revista e aí você tem um espaço, né, para expor suas ideias, seus pensamentos nessa própria revista, né? Então você assistiu uma reportagem ou tem um assunto polêmico, interessante na atualidade, na sociedade, e aí você vai e escreve uma carta, né, que hoje é enviado pelo e-mail para a redação das revistas, dos jornais, e aí os redatores selecionam alguns textos, né, para publicar, né? Lá na revista tem um espaço, né, chamado Carta do Leitor, espaço dedicado ao leitor, onde são postados esses textos, né? Quais são as características desses textos, quais são as motivações. Então a motivação, né? Qual a motivação para se escrever uma carta do leitor? O que leva o leitor, né, a produzir um texto e enviar para uma revista para que ela seja publicada lá no espaço dedicado ao leitor? Muito bem, né? Geralmente as motivações elas partem de edições anteriores, né? Vamos supor que você seja um leitor e aí você recebeu sua revista, faz a leitura, você se deparou com algum texto que você gostou muito, né? Ficou interessante, coisa e tal, ou que não gostou. Aí você faz, né? Você vai, escreve um texto, né, para a revista falando sobre determinado texto, né, que você aprecia ou não, né? Na maioria das vezes, os textos publicados nas edições anteriores funcionam como motivadores para que os leitores possam produzir textos. E outra motivação são os próprios acontecimentos sociais, né? Os acontecimentos que ocorrem na sociedade, que são importantes, que são relevantes, né, que são polêmicos, que são abordados também pela revista, né, às vezes motivam os leitores a querer expressar sua opinião por meio da revista e aí escreve uma carta do leitor, né? Como já falei, essa carta é direcionada à redação e a redação vai selecionar, né, selecionar algumas cartas, não pode publicar todos, né, todas as cartas, o espaço é pequeno, então eles selecionam algumas cartas e publicam, beleza? Aqui a linguagem, né? A linguagem é uma linguagem clara, acessível, objetiva, frases curtinhas, né? Períodos curtos, para que o texto não fique complicado e possa ser selecionado. Porque se você escreve um texto confuso, pouco claro, períodos longos, né? Que não atrai o leitor, então a revista não vai selecionar seu texto. É interessante que você se adeque aos modelos, né? Que já são aceitos, né? Como já falei, geralmente linguagem clara, objetiva, frases curtas, né? E deixando claro do que se fala, né? Geralmente a motivação de se escrever a carta, né? O assunto é citado logo no início do texto, deixado bem claro isso aí para o leitor, beleza? Outra questão, as características do texto, né? O texto geralmente é um texto curto, né? Trata-se de um resumo, né? A redação pega a carta do leitor, né? Faz alguns recortes, um resumo e posta só aquilo que é essencial, beleza? Sim, quais as características? Geralmente esse texto ele assume dois caminhos. Ou ele faz uma crítica ou faz um elogio, né? Nesse espaço reservado aos leitores, que é chamado espaço do leitor, nós encontramos tanto textos que parabenizam a revista, que falam sobre os artigos, sobre as crônicas, sobre as reportagens de forma positiva, dizendo que gostou, que foi bom e coisa e tal. E alguns fazem umas críticas, né? É mais comum, é claro, né, a revista postar os textos que elogiam, né? Às vezes aparece um ali ou outro que faz crítica, né? Mas a maioria dos textos postados são textos que valorizam a revista, né? Que elogiam, que dizem, né, que os artigos foram bons, que serviu e coisa e tal, né? Então, eu estou aqui com a revista de literatura aqui na mão, eu vou mostrar para vocês esse espaço, né, da carta do leitor.
e a gente vai fazer uma leitura, e à medida que a gente for lendo os fragmentos, a gente vai discutindo um pouco sobre esses aspectos aí, ok? Vamos aqui dar uma olhada. Então, como vocês podem ver, né, eu estou aqui com a revista Discutindo Literatura, uma revista de literatura. E no interior da revista, né, existem vários textos falando sobre literatura, abordando vários elementos. Aqui vamos dar uma olhada aqui para vocês. Você tem aqui aqui é um editorial, né, que é a Carta ao Leitor. É um editorial escrito pela edição da revista, destinado ao leitor, beleza? E aqui, ó, você tem o índice, e antes do índice você tem aqui, ó, espaço do leitor, né? Nesse elemento aqui, ó, como vocês podem ver, nós temos vários fragmentos. Como vocês podem ver, ó, cada fragmento desse aqui representa uma carta de um leitor. Você tem aqui, ó. Então você tem aqui, ó, o 1, 2, 3, esse preto aqui, ó, 4, e esse aqui de cima. Você tem 5, né? 5 cartas do leitor aqui, como eu falei, são fragmentos curtos, né? Você tem aqui como característica, né? Você vai ter o nome das pessoas que escrevem logo abaixo. Eu vou aqui pegar cada um textozinho desse, a gente vai fazer a leitura e comentar com vocês. Uma coisa interessante aqui, ó, eu queria chamar a sua atenção, que é referente a isso aqui, ó. Aqui nós temos um texto, né, da revista, da redação, indicado ao leitor, para os leitores que querem, né, expor suas ideias. Veja o que eles aqui, olha. Você pode ver aí, ó. Mande sua mensagem com críticas, comentários e sugestões, acompanhada do nome completo, cidade e estado, para o e-mail, tá aí o e-mail, ou escreva aos cuidados de Discutindo Literatura, e aí tem o endereço para você me dar. Então você pode escrever tanto por e-mail, né, ou pode enviar por meio de carta mesmo, por meio dos correios, e está aí. Então veja, tem mais uma orientação, né, aqui embaixo, que diz assim, ó: por questão de espaço e clareza, esta revista se reserva o direito de publicar resumos de cartas enviadas, né? Então, como falei, as cartas são enviadas, a redação faz um resumo ali, né? Faz um recorte e publica ali aquilo que eles julgam essencial, de acordo com a mensagem que o leitor quis transmitir, beleza? Beleza, galerinha? Agora a gente vai ler aí essas cartas, né? Vamos ler alguns fragmentos aqui de cartas do leitor, para que você possa entender essas características referentes à estrutura, à linguagem e ao assunto abordado, à motivação e assim por diante, beleza? A carta do leitor, né, é um texto, como falei, dissertativo argumentativo, porque ele busca reproduzir uma opinião de quem escreve, né, um ponto de vista sobre um determinado assunto, né, como já falei, que pode ser um assunto social qualquer, ou pode fazer referência a um texto publicado na edição anterior, beleza? Então vamos aqui à leitura desses fragmentos, dessas cartas do leitor, para que você possa melhor entender esses pontos teóricos aqui na prática, beleza? Valeu, galera, português facinho de Roberto. Vamos aqui à nossa leitura. Então, galera, vamos aí às nossas leituras, né? Vamos ver alguns fragmentos aí de cartas do leitor. Essas fotos aí que vocês estão vendo, eu tirei da revista que nós acabamos de ler, fiz fotos para ficar mais visível, beleza? Então acompanhe a leitura comigo aí, que diz assim: tenho lido as edições de Discutindo Literatura e apreciado sobretudo o tom dos artigos que exploram os temas de maneira consistente e em linguagem acessível a um amplo público. Isso tem me permitido indicar os artigos aos meus alunos, principalmente textos vinculados à literatura do século XIX e ao vestibular cristiano e escolástico, Siniscache, São Paulo. Então vejam aí, como vocês podem ver, foi o texto, né, de uma leitora. Essa leitora, pelo que nós percebemos, é uma professora, mas vejam vocês que o texto é de, vamos dizer assim, de apreço. Ela está elogiando a revista Discutindo Literatura pela qualidade dos artigos, pela linguagem acessível que o texto tem, tão acessível, né, que ela pode indicar para os alunos e os alunos fazerem essa leitura sem nenhum problema, né? Então veja aí que esse primeiro fragmento aí, essa primeira carta do leitor que nós acabamos de ler, é uma carta do leitor que visa o quê? Que visa elogiar não só um artigo específico, mas a revista como um todo, beleza? Vamos aí para o nosso próximo texto. Valeu, galera, vamos aí ao nosso segundo texto, a nossa segunda carta do leitor, né? Então ele diz assim, acompanha a leitura comigo. Bronca: imperdoável o erro cometido na matéria sobre Manuel Bandeira em
Porquinho da Índia, temos um poema narrativo onde, ora, só se usa onde para lugar, o que não é o caso. Se a revista é de literatura, maltratar a língua é imperdoável. Então, muito bem, vejam vocês aí, Carla Fagundes. Então, vejam aí vocês que essa leitora, né, já não faz um elogio à revista, nem ao artigo, nem ao texto de modo específico. Ela faz uma crítica, né, a um dos artigos da edição anterior, um artigo que, como nós podemos perceber aí, falava sobre Manuel Bandeira, e durante o texto, né, ao se falar sobre Manuel Bandeira, em um determinado momento o autor falou, em Porquinho da Índia temos um poema narrativo onde a autora considerou esse onde uma fuga da norma culta. O onde realmente, segundo a norma culta, ela é utilizada para fazer referência a lugares, né? Então o poema narrativo não era um lugar, não caberia aí o uso da palavra onde, mas o uso da expressão, por exemplo, é um poema, é um porquinho da Índia, temos um poema narrativo no qual, esse no qual aí seria mais adequado, a leitora, né, percebeu a falha, fez a crítica e a revista aceitou a crítica e colocou aí na carta do leitor, né? Vejam vocês, né, que o próprio título, né, Bronca, já aponta aí para uma crítica, né, que seria feita aí pela leitora, né, uma bronca aí que foi dada pelo leitor. A gente só não sabe se esse título Bronca foi dado pelo autor do texto, né, pela leitora Carla Fagundes, ou se foi adicionado aí pela própria revista. Eu acredito que seja a própria revista que acaba dando os títulos, né, às cartas, né. Valeu, galera, vamos aí para o nosso terceiro texto, a nossa terceira carta do leitor, né, também uma carta curtinha que diz assim: Entre gregos e romanos. Excelente a coluna Entre gregos e romanos. É com muita satisfação que a cada edição me interesso mais pelo assunto da antiguidade. Este mês me empolguei tanto que acabei de adquirir a Eneida de Virgílio, né, de Luiz Carlos Stauff. Então veja aí mais uma vez, né, mais um outro leitor que acaba elogiando o trabalho da revista, nesse caso aí, fazendo referência agora a uma coluna específica da revista, né, dizendo que gostou tanto que acabou comprando um livro, né, por causa da leitura dessa coluna, né. Então valeu, galera, vamos aí para o nosso último texto, a nossa última carta do leitor, beleza? Valeu, galera, vamos aí para a nossa quarta carta do leitor, nossa última carta aí, beleza? Acompanhe comigo a leitura. Números anteriores. Sou apaixonado por literatura, especialmente pela brasileira, e acabo de descobrir, não sei se tardiamente, a revista Discutindo Literatura, que é a revista, né, da qual estamos falando aqui, né? O que me chamou a atenção foi a imagem de Mário de Andrade no último número. Qual é a maneira mais fácil de se adquirir edições passadas? Leciono literatura para o ensino médio e publicações como esta multiplicam minha vontade de dar aula. Muito bem, mais uma vez, Silvana Alvim, mais uma vez uma professora que também está aí elogiando, né, a revista, dessa vez a revista como todos, que acabou de descobrir agora, e até que tardiamente, né, se lamentando aí por só ter descoberto agora. E veja que mais uma vez essa leitora vai fazer um elogio também à revista como toda. Então, como vocês puderam perceber, como eu falei, né, os textos podem ser de críticas ou de elogios, mas como nós podemos perceber, a maioria dos que foram postados, né, estão elogiando. E como eu falei, é claro, é uma coisa lógica, né? A revista não iria colocar leitores que só criticassem o trabalho da revista, beleza? Então é claro que é melhor para ela colocar pessoas que elogiem. Então, como nós podemos ver, nós tínhamos mais alguns textos, mas dos que foram lidos, né, dos 4 ou 5 lidos, apenas um fez uma crítica, beleza?